muito material, porque pelo que eu percebi, o slide tá meio fraco lá, as coisas que o teu professor passaste. Mas, né, qualquer coisa a gente usa se for necessário. Ó, isso aqui é importante, eu não vi no slide, ó. Operações, propriedades. Até porque, quando tu fores resolver transformações, subespaço vetorial, vocês chamam de... vocês não chamam de... Vocês chamam de operações, vocês não chamam de transformações. Quando vocês forem resolver operações, né, lineares, tu precisas ter de cor, saber tudo sobre essas propriedades aqui de matrizes, tá? Tá. Então as matrizes, elas seguem essas propriedades aqui, tal qual os números normais, né? Sim. A ordem na soma não importa, a associação que tu faz também não, se tu somares com zero, permanece. Pronto. Agora tens aqui, multiplicação por escalar. Olha só, quando tu multiplicas um escalar numa matriz, o que acontece? Ele entra e multiplica cada um dos termos. Tá vendo? Ficou desse jeito aqui, ó. Certo? Certo. Olha só, aqui tem mais propriedades agora envolvendo escalares. Olha só que interessante. Se tu tens uma soma, escalar multiplica as duas. Sabe, essas propriedades elas parecem meio simples, né? Bobas até. Bobas é silly, né? Coisas assim, nada a ver. Eu quero dizer o seguinte, nem todas as propriedades são tão simples assim, tão parecidas com aquelas que tu estás acostumado do high school. Tu fez o secundário aqui em Portugal ou onde tu fez? No Canadá. Ah, no Canadá? Então, pois é. O secundário do Canadá é parecido com o high school americano, né? Que me consta. Lá tu vê isso, né? Tu vê essas propriedades mais simples, só que só de números e funções. Quando tu estás trabalhar com matrizes, é um pouquinho diferente. Então pronto, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. O que temos? Quando tu estás a trabalhar com multiplicação de matrizes, é diferente. Eu acredito que no teu secundário tu aprendeu a multiplicar matrizes, certo? Certo. Tu te lembras que tem um monte de contas para fazer, né? Olha só aqui, por exemplo. A gente vai multiplicar a matriz 3 por 2 pela matriz 2 por 2. Antes de começar qualquer conta, tu te lembras que tu tem que verificar se é possível fazer a multiplicação. E como é que tu verifica isso? Tu sabes me dizer? Como é que tu olha para duas matrizes e sabe se tu podes multiplicá-las ou não? A coluna da primeira matriz tem que ser igual da primeira linha, os números. Perfeito. Isso mesmo. Então, sendo assim, tu tens isso. Tá aí. Tens que é possível, pois número de colunas é igual ao número de linhas. E na prática vai dar uma matriz 3 por 2. Pronto. Agora, como é que faz, né? Como é que tu encontras cada um dos termos dessa resposta, dessa multiplicação? Tu pega a linha da primeira e multiplica pela coluna da segunda, ó. 2 vezes 1. Mais 1 vezes 0. Isso para o primeiro termo da primeira linha. Para o primeiro termo da segunda, para o primeiro termo da primeira coluna aqui, primeira linha. Agora, para o primeiro termo da primeira linha, segunda coluna, tu pegas a primeira linha e multiplica pela segunda coluna. Isso aqui é tranquilo para ti, Marco? Sim. É fácil, complicado? O que tu achas? É fácil. Fácil, então tá bom. Então eu vou pular. Depois a gente pode fazer um exemplo só para ter convicção. E aqui é o que realmente nos importa. Propriedades de multiplicação. Olha só. Para que tu não precises fazer conta quando não é necessário. Só utilizando as propriedades, às vezes, já é suficiente para tu resolver algumas situações. Então, primeira coisa, né, antes de mais nada. Às vezes, tu multiplicar A vezes B é possível, mas B vezes A não é possível. Aqui, por exemplo, é possível multiplicar essa matriz por essa. Essa primeiro, depois essa. Mas o contrário não é. É impossível multiplicar a segunda matriz pela primeira. Novamente, por aquela relação das linhas e colunas que tu falaste. Ok? Ok. Pronto. Então aqui, essas primeiras propriedades são bem parecidas com os números, né? O i aqui é como se fosse o número 1, só que no espaço das matrizes. Então quando tu multiplicas, não importa a ordem, né? Multiplicar por 1 é sempre a mesma coisa. Distributiva, distributiva invertida. Olha só, isso aqui não é trivial. Então, é bom decorar.
principalmente essa aqui, olha só. A vezes B transposta é igual a B transposta primeiro, depois vezes A transposta. Essa é um padrão que aparece bastante quando tu vais encontrar subespaços de matrizes, tá? Então, às vezes ele fala lá, considere o subespaço onde a transposta é igual a matriz normal. Às vezes tu tem que fazer essa relação aqui. Então tem mais algumas propriedades importantes de transposta. Ó. A transposta da transposta é a própria função. A soma das matrizes transposta é a transposta de cada uma. Então, como tu pode perceber, transposta é um negócio que aparece bastante, né? Pronto. E agora sim, matriz inversa. Uma matriz ser inversa é muito importante, porque te permite ter certeza que o sistema tem resolução, que ele tem determinante. Por aí vai. Matriz ter inversa é muito importante. A maioria das vezes, na álgebra linear, a gente só trabalha com matrizes que têm inversa. E aqui ele está a mostrar aqui algumas propriedades de matriz inversa. Né? Se tens inversa, se tu multiplicares aqui pela inversa, pela matriz normal, ou a matriz normal pela inversa, vai dar 1. É que nem quando tu multiplicas um número pelo seu inverso. Por exemplo, quanto que é 3 vezes 1/3? Sabes me dizer? 3 vezes 1/3 é 1. Pronto. E 1/3 é o inverso de 3. 3 é o inverso de 1/3. Então tu estás multiplicando números inversos, dá 1. Que quando tu multiplica as matrizes uma inversa da outra, dá 1 também. Só que 1 no espaço das matrizes, que é a matriz identidade. Aquela matriz que só tem termos na diagonal principal, o resto é 0. Todos os termos da diagonal principal é o número 1. Ok? Ok. Agora, se eu chegasse e te perguntasse, tu saberias obter a matriz inversa? Acho que não? Não. Isso é bem importante, tá? Então, eu vou fazer uma, depois eu vou te pedir para fazer outra, tá? Vou te mostrar a estratégia, depois eu vou te pedir para fazer uma. Ok. Eu vou fazer essa aqui. Depois eu vou te pedir uma bem interessante também. Deixa eu colocar aqui. Tudo que eu fizer de conta eu vou te mandar no WhatsApp depois, então não precisa copiar nada, tá? Tá. Pronto. Quando tu queres encontrar a matriz inversa, tu percebeste que tem a ver com a ideia de identidade, né? Porque quando tu multiplicas uma matriz pela outra, surge a identidade. Então a gente vai fazer o que a gente chama de matriz, como é que é o nome mesmo? Esqueci. Matriz ampliada. Tipo uma matriz ampliada aqui. Do lado 1, 0, 0 e 1, ok? E agora a ideia vai ser operar as linhas para que do lado esquerdo apareça 1, 0, 0 e 1. Só que ao passo que a gente está a alterar aqui do lado esquerdo, a gente altera o lado direito também. E o que aparecer no lado direito vai ser a matriz inversa, ok? Ok. Então eu vou escrever aqui para tu lembrares depois. Quando damos para que o lado esquerdo fique igual à identidade, encontramos a inversa. Pronto. Caso ela exista, né? Às vezes não tem inversa. Aqui tem. Então, como é que a gente opera? Tem várias formas. Claro, tem umas mais fáceis que outras e tal. Mas costuma ser um negócio meio chato mesmo operar matrizes. Como é que eu posso fazer aqui para facilitar um pouco a nossa vida? Tem sempre o caminho fácil e o caminho difícil. Eu acredito que a gente possa dizer o seguinte, olha só, a gente pode começar dizendo que a nossa linha 2 vai ser igual a linha 3 menos a linha 2, tá bom? Sim. Por quê? Porque se eu fizer isso, dizer que a minha linha 2 agora é a linha 3 menos a linha 2, isso é uma regra que eu posso fazer, né? É uma das poucas operações que eu posso fazer com as linhas. Esse termo aqui vai virar 1. E é o que a gente precisa. A gente precisa que esse termo vire 1. Também, né? Entre outras várias coisas aqui. Né, isso tem que virar 1, esse 0, esse 0 e esse 1. Pronto. Então, vamos lá. Agora eu vou copiar isso aqui. Vamos fazer a linha 2, agora vai ser a linha 3 menos a linha 2. Quanto que é 11 menos 7? Porque eu tenho que, se é a linha 3 menos a linha 2, eu tenho que fazer 11 menos 7.
e colocar aqui. 11 menos 7 é 4, concorda comigo? Sim. Quanto que é 3 menos 2? É 1. 1. Que nós também temos que fazer aqui. Quanto que é 1 menos 0? É 1. Aqui tem 1. Quanto que é 0 menos 1? 1. Pronto. Legal. Agora, como eu tenho 1 aqui, eu já posso, por exemplo, zerar esse 3 aqui em cima. Porque eu posso dizer que a linha... fazer de outra cor. Eu posso dizer que a linha 1 é igual a linha 1 menos 3 vezes a linha 2. Percebeu? Sim. Pronto. Então, claro, eu tenho que fazer com todos os termos, mas assim, o quanto antes eu conseguir zeros, a minha transformação aqui, melhor. Porque assim eu posso fazer mais operações sem destruir o que eu já melhorei nas outras, vamos dizer assim. Então vamos lá, a linha 1 é a linha 1 menos 3 vezes a linha 2. Então é 11 menos 3 vezes 4, que é 12. 11 menos 12 é menos 1, certo? Certo. Percebeu aqui? Sim. Tá. Linha 1 é 3 menos 3 vezes a linha 1, então obrigatoriamente é 0, né? Eu já construí essa conta para que desse 0 aqui. Linha 1 é a linha 1 menos 3 vezes a linha 2, então aqui vai ficar menos 2. E esse último termo aqui vai ficar quanto? Me diz. Qual é que era a calculação outra vez? Aqui, ó, esse cálculo aqui. Eu estava a fazer agora. Até agora. Fica 3? 3 positivo, isso mesmo. Deixa eu pôr aqui. 0 menos 3 vezes menos 1 dá 3, isso aí. Agora olha só que maravilha, já apareceu menos 1 aqui. Então é só a gente multiplicar por menos 1 e a nossa primeira linha já está pronta. Então eu vou dizer que L1 é menos L1. Eu posso fazer isso, eu sempre posso multiplicar por uma constante. Sim. Então são basicamente as duas operações que a gente pode fazer. Multiplicar por constante e somar uma linha na outra. É só trocar o sinal, né? Mais 2 e menos 3. E, para finalizar, esse 4 aqui tem que virar 0. Então, como é que eu faço para esse 4 virar 0? Me fala aí, baseado em tudo que eu venho fazendo até agora. Quatro vezes linha 1 menos... Não. Linha 2 menos... Tu tens que dizer primeiro assim, linha 2 igual a alguma coisa. Linha 2 agora ela vai ser o quê? Linha 2 é igual a linha 2 menos 4 vezes linha 1. Perfeito. Pronto, agora sim. Então, vamos fazer isso. A gente já sabe que aqui vai ser 0. O outro não vai mexer em nada, porque ali é 0 também. Só que eu tenho que multiplicar aqui, né? 4 vezes a linha 1. Então vai ficar menos 8. Menos 8 mais 1, menos 7. E finalmente, né? 12. 12 menos 1, menos 11. E então, supostamente, isso aqui é a matriz inversa dessa aqui. Vamos ver se é mesmo? Vamos ver se é o que estava lá na apostila. É exatamente. Ó. Percebeu? Ok. Aqui é positivo, desculpa, eu esqueci de apagar o sinal. Preguiça. Aqui é positivo. Que era menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. Então, mais 12 menos 1, mais 11. Certo? Pronto, cuidado. O problema é justamente esse aqui, quando nós estamos buscando inversas. É um negócio meio chato, assim. É um negócio meio complicado, porque a gente pode se perder, né? Pode se perder em tantas contas. Muitas contas. Então, eu vou pôr uma para você, eu só preciso verificar uma matriz que tenha inversa. Okay. Um segundo aqui. Eu já tenho uma em mente, só quero confirmar se ela tem inverso ou não. Daí eu quero que tu faças, tá? E o negócio é o seguinte, tu tens que fazer com o mínimo de ajuda possível. Certo. Porque vamos dizer assim, para
para verificar se tu entendeu mesmo e para eu entender quais são as suas dúvidas também. Tá. Ok? Pronto, essa aqui mesmo que eu quero. Ó. Matriz mais simples do mundo. Eu vou deixar aparecendo o meu exemplo aqui e tu podes começar a buscar a inversa. A estratégia é sempre a mesma, lembra? Coloca a identidade do lado e vai operando as linhas para que sobre só um 001. Ok? Ok. Eu vou te dar 5 minutos para começar sozinho e eu quero que tu me traga as dúvidas caso elas surjam. Ok? Eu tenho que Ok. pegar um negócio ali e já volto. Aí tu me diz como é que tá as contas. Tá.
Então, tens alguma dúvida? Não, acho que não. Conseguiu chegar na matriz inversa? Acho que sim. Tens como tu me enviar uma foto para eu ver como é que tu fizeste? Foto. Que? Manda. Pronto, deixa eu dar uma. Just a second. Achou fácil? Achou difícil? Mais ou menos. É que só demora um bocado de tempo. Por causa, às vezes, acho que estou errado. Então, Realmente demora um pouco mesmo, é bem normal isso. Tanto é que é o tipo de coisa que o computador foi feito assim, para resolver. Então, vamos ver. Agora sim, agora sim. Que legal, ficou bem bonitinho. Tinhas isso, daí tu falou que a linha 2 agora ia ser a linha 2 menos 3 vezes a linha 1. Linha qual? 2. Oi? Desculpa. Por que a linha 2 é. Ah, tá. Tá, beleza. Tá certo. Para sumir com zero, perfeito, entendi. Alterou ali também. Daí, tu falou que a linha um era a linha um mais a linha 2 para destruir ali o zero. O 2 fica zero. Muito bem. E depois tu trocou o sinal. Tu podias ter dividido diretamente por menos meio também, por menos 2. Se tu fizesse a divisão da linha 2 por menos 2, já apareceria um diretamente. Também É, teria certo. algumas vezes fico confundindo, então tenho que separar um bocado. Sem problemas. Como ficares mais fácil para ti. Pronto, tá certinho. Perfeito. Rápido, muito bom. Diz uma coisa, eu estava a ver ali os slides, né? Mas qual dos conteúdos que tu estudaste lá tu achou mais difícil? Desculpa. Qual conteúdo tu achou mais complicado? Dos slides. É que tem muita coisa, né? É. Operações, matriz e mudança de base, eu acho um negócio complicado. Deixa eu dar uma olhada nesses slides. Quero ver o último ali. Porque se tu tiveres que estudar autovalores e autovetores, é um negócio razoavelmente complicado. Diagonalização, potência de matriz, método de. Olha só, diagonalização de matrizes. Cara, é muito conteúdo. Uh, esse slide. Qual é o slide aqui? 13? Muito difícil essa matéria, tá? Já te avisando. Tens que estudar bastante aí por conta própria também, tá? Porque senão não vai dar. Diagonalização é complicado, cara. Tem que saber tudo de subespaço vetorial, operadores, resolução de sistemas, muita coisa, tá? Tá. Tá, mas vamos aos poucos. Acho que se a gente pegar um slide por dia já tá muito bom. Vamos continuando, então. O bom dessa apostila é que, diferente dos livros, ela é bem direta ao ponto e diferente dos slides, ela não é tão direta assim. Ela tá no meio termo, vamos dizer. Pronto. Então, conceito de matriz ortogonal, inversa ser igual a transposta. E pronto, daí tem a matriz escalonada. Para que serve escalonar a matriz?
Primeiramente, para resolver sistemas lineares, encontrar os valores de x, y, z ou as relações entre eles. E segundo, analisando a quantidade de linhas não nulas, tu consegues informações bem interessantes sobre o teu sistema. Se ele é possível em determinado, se ele é indeterminado, etc. Tu consegue até avaliar a dimensão do teu subespaço. É bem interessante. Tu evolui nesse conteúdo. Então aqui ele está ensinando a escalonar. Basicamente, cara, escalonar é deixar a matriz. Cadê? Deixa eu ver aqui uma boa. Deixa eu ver um exemplo de matriz aqui. Ó. Forma escada aqui, olha só. Está na forma escada. Tu deixar assim. Como se fosse uma escadinha de zeros aqui, tá vendo? Tá. Se tu passa o mouse aqui, ó, consegue ver como se fosse uma escada. E assim facilita tudo aquilo que eu estava te dizendo agora há pouco. Essa matriz ela tem o mesmo significado matemático que a matriz que originou ela. Só que ela está mais simples de ser trabalhada. Então, acho que é uma matéria importante aí, principalmente para as próximas partes do conteúdo. Ok? E daí ele vem com esse conceito de posto aqui, né? Que é o número de linhas não nulas. Então, como eu te falei, né, o posto tem a ver com a dimensão do teu subespaço, a dimensão do teu, da tua operação linear lá, por aí vai. Quando a gente vê ela, assim, num primeiro momento, só no estudo das matrizes, não faz muito sentido, mas quando a gente for estudar essas novas matérias, vai ser muito importante. Então, por isso que eu não vou dar tanta bola para ela agora. Quando a gente for estudar depois, fica mais tranquilo. Ele vai fazer vários exemplos aqui, eu recomendo que tu dê uma olhada nesses exemplos quando tu fores estudar, caso tu precises de exemplos para resolver algumas coisas. Me diz uma coisa, eu tenho uma pergunta. Tu tens provas antigas desse professor? Deixa eu ver. Eu vi que tu me enviaste só os slides, né? Mas assim, uma prova, uma lista de exercícios, será que tem? Porque normalmente os professores costumam cobrar as mesmas questões na prova. Se tu tiveres aí, fica legal pra gente ver o nível de cobrança da prova, né? Que tipo de coisa ele costuma pedir mais. Sim. Temos provas, sim. É. Temos provas. Queres me enviar? Posso. Faz faculdade do quê, Marco? Do que é o teu curso mesmo? O meu curso é Engenharia Informática. Ah, tá. Aqui em Portugal eles cobram muita matemática em engenharia de informática. Não precisa de tanto assim, não. Também vou mandar da segunda frequência. Ok.
Poxa, tem bastante coisa. Nossa, ele cobra uns negócios barra pesada. Tu estudas em Lisboa? Viana do Castelo. Nossa. É bastante coisa, cara. Tem muito pra estudar, tá? Se tu estavas lá com dificuldade em identificar transposta, etc. A teoria aqui tá bem mais pesada. Essas listas. Rapaz, até eu tô pensando aqui como é que resolve a primeira. Vamos tentar fazer, né? Só para se adaptar ao que o professor pediu. Tá. Eventualmente a gente continua a matéria. Vamos lá. Essa matriz determine 3 vezes a transposta vezes a matriz J menos 1. E aí? Saberias como começar a questão A? Hum. Multiplicar os uns por 3 e depois fazer a transposta. Pode ser. A ordem para isso não importa, tá? Tá. Então vamos ver. Eu acho que você concorda comigo que se a gente for trocar a linha por coluna, 3JT vai ficar 0, 1, 0, 0, 0. Opa, tem por 3, né? 0, 0, 3, 0, 0, 0. Concordas comigo? Sim. E quanto que fica J menos 1? Tens como tu fazer aí pra mim? J menos 1. Oh. E a identidade. Como é que se faz a identidade outra vez? Perguntou? Como se fazer a identidade? Assim, a identidade é uma matriz de mesma ordem, né? Só que com os termos da diagonal principal igual a 1. Então, no nosso caso, a identidade aqui, como é 3 por 3, é isso, certo? Certo. J menos. Então depois J menos identidade fica diagonal, fica menos 1 e os uns ficam igual, estão à beira da ponta. Isso, então quando tu encontrares a matriz, tu me diz. Exatamente isso que você falou. Tá. A matriz que eu quero que tu encontres é essa aqui, ó. J menos 1. Menos I, desculpa. Se encontrares o que é J menos I, tu me fala, tá? Sim. Linha 1, coluna 1 é um negativo. E o resto é tudo zero? Não. É diagonal, tudo acho que é negativo, um negativo. Não, 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 não. Primeiro me diz. Primeiro me diz a primeira linha, pra gente fazer a coisa organizadamente. Senão a gente vai. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, menos 1, segunda coluna, primeira linha, 1 e o último 0. Pronto, isso mesmo. Segunda linha, primeira coluna, 0, 1 negativo, 1 e depois 0, 0, menos 1. Pronto, isso mesmo. E agora o que a gente tem que fazer? Fazer a multiplicação, né? Certo. Essas duas matrizes. Agora me diz uma coisa. Na sua prova você vai poder utilizar calculadora científica ou algo do gênero?
Não podemos utilizar nenhuma calculadora. Nossa, aí complicou, né? Apesar que aqui tem bastante zero, que facilita um pouco a nossa vida. Mas de toda forma, longuíssimo aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu faço as duas primeiras linhas, você vai fazer a terceira. Então eu quero que tu acompanhes aqui por enquanto, tá? Tenho uma pergunta. Diga. Para multiplicar é a linha contra a coluna, não é? Exato. Ok. Que nem eu havia dito lá no começo da aula. Deixa eu colocar aqui. Justamente, então vamos lá, né? Vamos encontrar a resposta. Vai ficar longo isso. Ah, tá de um jeito que eu não gosto. Também não dá pra fazer diferente agora. Não, acho que dá, acho que dá. Aqui, se não ficar muito ruim de escrever, tá? Então eu tenho que dar uma arrumada aqui. Só um segundo. Pronto, agora sim. Então, ó, 0 vezes menos 1, 0. 0 vezes 0, 0. Mais, né? E 0 vezes 0, 0. Pronto. Agora vamos pro próximo. Eu vou pôr todos os mesmos tons de cor aqui para identificar o que nós estamos a fazer aqui com ordem. Ó, tudo 0 por enquanto, hein? Muito bom. Como todo mundo é 0, né? Sim. Já sabe que vai ficar 0, 0, 0. É bom para deixar a cor aqui indicada. Tudo bem? Sim. Agora vamos para tons de azul. 3 vezes menos 1, 3. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Mais um tom de azul. 3 vezes 1, 3. 0 menos 1, 0. 0, 0. E para o último, 3 vezes 0, 0. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0. Ok? Agora, tu faz a última linha, tá bom? Quando tu me disseres qual é a última linha, a gente continua. Pois. 0 menos vezes 1, 0. 3 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Pois fica 0 vezes 1, 0. 3 vezes 1 negativo menos 3. 0 vezes 0, 0. Pois 0 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. E 0 vezes negativo 1, 0. Então fica fica 0, 3, menos 3. Não, 0 menos 3, 3. 0 menos 3, 3. Sim, acho que sim. Então tá bom. Vamos ver aqui. Vou fazer a conta aqui também, tá? Tá. Tons de verde. Vamos ver se tá certo o que tu falasse. 0, menos 1, 0. 3, 0. 0. 0, 0. 0. Se tu fizeres assim, dificilmente tu vai se perder. 0. Menos 3. 0. E finalmente, não tem outro verde aqui, então essa corzinha estranha aqui. 0, 0, 0. 3, 3, olha só. Aquilo que tu falasse, né? Pronto. Então aqui a gente fica com essa multiplicação. Essa era para ser a questão fácil da prova, pelo que eu estou a ver aqui. 0, 0, 0. Menos 3, 3, 0. 0 menos 3, 3. Pronto. Tá aí. Apesar de fácil, um pouco demorada, né? Ok. Vamos ver a próxima pergunta. J é uma matriz nilpotente de grau 3? Nossa, o que é uma matriz nilpotente? Eu nunca vi essa frase na minha vida. Acho que ele está perguntando que se tu multiplicares ela por ela mesma 3 vezes, vai dar a mesma coisa.
Mas eu não sei, essa palavra aí no português do Brasil a gente não usa, não. Matriz nilpotente. Vamos ver. É isso. Uma matriz nilpotente é o caso especial de matriz convergente. Nossa. Operador linear é localmente nilpotente se para cada vetor existe algum tal que para operadores um espaço vetorial de dimensão finita. A nilpotência local é equivalente. Nossa, velho. Não tem ideia do que seja nilpotente, pra falar a verdade, tá? Caramba. Estranhão. Nunca vi esse conceito. Tem um cara aqui no YouTube de uma universidade da Espanha ensinando a fazer isso. Acho que vai ficar para outro dia. Vamos ver uma outra coisa, tá? Senão a gente vai perder muito tempo nisso. Nossa, tá barra pesada as próximas questões. Vamos ver essa aqui. Deixa eu pôr aqui. O valor lógico das afirmações. Ele quer saber se é verdade ou não, né? Em outras palavras. Se a adjunta de n vezes n é igual ao determinante de n vezes i. Então a gente tem que encontrar a adjunta, né? E aí, tu sabes fazer a adjunta de uma matriz? Hum, não me lembro como é que se faz. Tu tens isso na tua apostila, provavelmente, né? Deixa eu ver. Dá uma procurada lá. Tens que acostumar com isso, de procurar conteúdo lá. De modo geral, posso estar maluco aqui, mas a adjunta tem a ver com a transposta de alguma forma. Não sei se é o mesmo nome, né? Certo? Desculpa? Que a adjunta tem a ver com a transposta. Transposta e adjunta é a mesma coisa. Que a matriz transposta é a matriz adjunta. A DJ aqui que a gente quer é a adjunta. Sim, certo. Isso. E essa adjunta tem a ver com transposta. Sim. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar a definição que a gente tem, olha só. Chamada de matriz adjunta de A, ou simplesmente adjunta de a transposta da matriz dos cofatores A e J. Sendo assim, podemos escrever que a adjunta é igual à transposta. Ok. Então é um outro nome para transposta, pelo que eu estou a entender. Tem demasiados nomes. Só precisa de um. Muitos nomes desnecessários, né? Acho que tu concordas comigo. Pois pronto. Então a gente tem que fazer o que ele está pedindo aqui, né? Traz a transposta desse e fazer a multiplicação. Tens como tu fazer aí para mim? O quê? Desculpa. Se tu tens como encontrar essa multiplicação que ele está a pedir aqui. Tenho que ver se a adjunta ou transposta de n vezes n é igual a o determinado de n. Isso. Então, tu podes fazer essa multiplicação da transposta pela n normal e depois eu faço o determinante, tá? Tá. Então, tu podes começar com essa multiplicação aí. É simplesmente pegar essa matriz aqui, inverter as linhas pelas colunas e fazer a multiplicação, né? Quando tu fizeres, me diz o que tu encontraste, tá?
Para multiplicar era linha por coluna, mas era, dizemos agora, transposta de n é 1, 2, menos 1, 1. Isso. E depois n é igual, 1, menos 1, 2, 1. Então, para multiplicar é para ser 1 vezes 1 e depois 2 vezes 1 ou 2 vezes 2. Depois... Bem, eu vou ter que escrever, que senão não vou conseguir identificar. Fazer de cabeça assim é complicado. Vou fazer só esse. Então, aqui, daí... Transposta, você fez certinho. Quando tu fizeres a multiplicação, ó, esse com esse. Então vai ficar 1 vezes 1. Agora esse com esse, 2 vezes 2. Ok. Né? Ok. Obrigado. Então tá bom. Pelo que eu entendi, essa prova inteira aqui, tu terias 15 minutos para fazer. Acho que tenho a matriz. Tu encontrou a matriz? Quanto é que deu a tua matriz? 5, 0. Não sei, vamos ver. Menos 1, mais 2. Que era menos? Menos dá mais? Fica mais também. Esse 5, vamos ver se aparece esse 5 aí. 5, 0. 1, 0. Sim, por causa fiz. Espera. Tá errado. Fiz 1 vezes menos 1, que é menos 1, mais menos 1 vezes menos 1. Ou fiz. Não, tá errado. É 2 Ah, vezes. É 2 vezes 1. Tudo bem. Daí vai ficar 1, 2. Tá? tá. Para ele tá querendo que tu me digas se isso que a gente acabou de obter é igual o
Determinante vezes a identidade. Então tem que obter o determinante. Tu sabes fazer o determinante de uma matrizinha dessa? Tens ideia? Diagonal principal menos a diagonal secundária. Sim. Vai ficar 1, menos com menos mais, 2, deu 3. Agora ele está dizendo para pegar isso, essa resposta e multiplicar pela identidade. Ou seja, em outras palavras, 3003. Então isso aqui claramente é diferente disso, né? Então a afirmação aqui é falsa, certo? Ok? Então tá bom. Bem, acredito que por hoje é isso, tá? Tens bastante coisa aí para rever, que as matérias aí vão escalar de dificuldade absurdamente, tá? Tá. Difícil que tu tens que aprender. Mas com certeza, com bastante tempo e esforço, vai dar tudo certo, tá bom? Tá. Então tá bom. A gente continua amanhã. Tchau, Marco. Até. Tchau.